Meu Pai, para o Deus querido, te agradecer, ó Pai querido, por essa oportunidade, pois se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui, Pai. O Senhor tem contemplado o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar, ó Pai querido, o Senhor tem nos guardado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, Pai amado, obrigado por esse tema, ó Pai, desta campanha, porque somente um nesta noite tem poder para quebrar toda maldição, e nós estamos sentindo a presença dele, ó Pai, é o Senhor Jesus que se faz presente em nosso meio, Pai. Sinta-se, Pai querido, à vontade, a nossa aleluia, glória a Deus, o nosso corpo, Pai, é o holocausto vivo, ó Pai querido, nesta noite, para receber a tua presença, receber, ó Deus, a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Batiza com o Espírito Santo, renova os dons, ó Pai querido, toca no coração e na mente de cada um que aqui se encontra, Pai, também, ó Deus, teus filhos que estão aqui, representando, meu Pai amado, os teus familiares, eu não sei, visita cada casa, cada lar, meu Pai amado, cada esposa, cada esposo, cada filho, cada pai, cada irmão, cada parente, meu Pai amado, a Deus, sendo intercedido aqui pelos teus filhos, Pai, nesta noite. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu sei que a batalha está travada, eu sei que a luta é grande, porque, Pai querido, a tua palavra nos ensina que o inimigo de nossas almas, aleluia, ele vive nos rodeando, ó Pai, ao nosso derredor, como um leão bramindo e rugindo, procurando a quem tragar. Mas, ó Deus querido, as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, e as tuas mãos não estão encolhidas, estão estendidas para atender a nossa causa, nosso clamor, a nossa súplica. Pai, nesta noite, ó Pai, eu sei que a palavra qual o Senhor tem meditado em meu coração, ó Pai, é um tema, ó Pai querido, ó Deus, bem polêmico, ó Pai querido, mas o Senhor, Pai querido, corrige aquele a quem o Senhor ama, nos ensina, Pai. Eu peço ainda mais que eu venha diminuir e o Senhor crescer, que eu venha desaparecer para que o Senhor apareça, que eu venha ser somente um instrumento usado nas tuas mãos, ó Pai querido, no nome de Jesus de Nazaré, porque se eu for olhar por mim mesmo, eu não sou digno, eu não tenho condição, mas se o Senhor assim tem achado graça, faça de mim conforme o Senhor achar a tua vontade. Pai, nesta noite eu te peço, ó Pai, e te suplico em nome de Jesus, que possamos sair daqui alimentados, que possamos sair daqui, ó Pai, ó Deus, diferente da forma que entramos, porque eu vejo este lugar, meu Pai, como um pit stop, um lugar de reabastecimento da tua presença, da tua graça, da tua unção, meu Pai amado. No nome de Jesus eu te suplico, ó Pai, nesta noite gloriosa, se porventura entrou alguém enfermo, que o Senhor libere a cura. Se entrou alguém cabisbaixo, que o Senhor levante a autoestima, que o Senhor, aleluia, revigora, meu Pai, ó Deus, o vigor novamente. Pai querido, toca, meu Pai. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite com um ente querido pensando e tentando tirar a própria vida, se suicidar, Pai. Esta maldição do suicídio vai jogando por terra nesta noite. Pai querido, eu te peço, o Senhor toca no meu coração, repreende o suicídio nesta noite, repreende, meu Pai amado, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fica conosco, porque a tua graça e a tua presença nos basta, não somos nada sem ti, aleluia, sem o Senhor, meu Pai amado, não podemos, ó Pai amado, ir e nem vir. Pai querido, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegre para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pode se assentar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o poder, toda a glória e majestade. Irmãos, não existe outro em cima no céu, missionário, e embaixo na terra, aleluia, que é digno de receber a nossa adoração hoje. Aleluia, o mundo está comemorando a sexta-feira santa, aleluia, glória a Deus. Muitos estão se prostrando, aleluia, diante de deuses de madeira, deuses de pedra, Deus de gesso, Deus de barro, mas nós escolhemos o grande, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, aquele que esteve, aquele que está e vai estar para sempre, aleluia, em nosso meio, aleluia, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, grande, aleluia, eu sou, aleluia, nesta noite, queridos irmãos, aleluia, eu venho pela misericórdia de Deus, aleluia, meditando, aleluia, nesse texto, nesse tema. E eu falei, Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar conosco? Aleluia, eu aprendo ao longo da caminhada que a palavra de Deus, ela serve como um despertamento para a nossa vida.
Outrora nós vimos os pregadores, aleluia, os nossos pais na fé, pregar, aleluia, sobre a visão de águia. Qual é a visão de águia, aleluia? É olhar longe, olhar lá na frente, aleluia, para que não venhamos se embaraçar, aleluia, glória a Deus. Tudo, aleluia, glória a Deus, está sob o controle do Senhor. Porém, aleluia, Jesus, quando ele estava, aleluia, ali no Getsêmani, na oração, ele falou para os seus apóstolos, aleluia, glória a Deus, vigiai e orai, aleluia, glória a Deus. Nós podemos orar, missionário, 2, 3 dias, aleluia, direto, mas se nós não vigiar 5 minutos, a gente perde a nossa bênção. Muitas das maldições que tem entrado em nossa vida, entrado em nosso lar, tem sido por falta de vigilância da nossa parte. Aleluia. Deus nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, para através da palavra do Senhor, trazer uma palavra de despertamento para a nossa família, para a nossa casa, para nós varões, para as varoas, aleluia, glória a Deus, para os nossos irmãos, que vai nos assistir, aleluia, através do YouTube, da rede social, eu não sei, a palavra de Deus, aleluia, é ela que nos guia, é ela que nos conduz, a palavra é como uma bússola, se nós, aleluia, guardarmos a palavra do Senhor, aleluia, e tentar seguir os seus mandamentos, seremos pessoas bem-sucedidas, e nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma obra de macumbaria, nenhuma obra de feitiçaria, nenhum olho grande, aleluia, nenhum alguidar, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que se levantaram missionário, prepararam uma galinha preta, prepararam uma vela vermelha, prepararam uma cumbuca cheia de farofa, mas foi para estragar, porque a vitória hoje é nossa, a vitória do povo de Deus. Tem gente, querido irmão e irmã, da tua família e da tua casa, que não pôde vir aqui nesta noite, mas você está aqui intercedendo, como Marta e Maria intercedeu por Lázaro, ainda que esteja morto, ainda que esteja sepultado, vai ressuscitar, porque não tem maldição, não tem praga, aleluia, que o nosso Deus não possa superar, não possa destruir, aleluia, glória a Deus. Jesus, por onde ele passava, ele tinha o costume, aleluia, de curar, de fazer milagre, aleluia, de operar maravilha. Mas Jesus também, como sendo o sumo pastor, o sumo sacerdote, por onde ele passava missionário, ele tinha, aleluia, ele gostava de parar e ensinar o povo. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que por onde ele passava, havia uma grande multidão que o acompanhava. Aleluia, para comer pão, para se alimentar, aleluia, mas também existia um grupo de pessoas, aleluia, que procuravam sempre achar falha no nosso mestre. Aleluia, glória a Deus. Jesus, com 12 anos, ele entra no templo e prega para os doutores da lei. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele sabia todas as leis, aleluia. Antes que Moisés fosse gerado no ventre de sua mãe, Jesus, ele já sabia, ele já conhecia tudo, porque ele é o princípio, o meio e o fim. Aleluia, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e habita entre nós. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que nessa ocasião, havia uma grande multidão, aleluia, junto do mestre. E alguns, aleluia, dos fariseus, dos escribas, aleluia, vão questionar: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E eu falei: Senhor, que mistério é esse? Deus fala no meu coração, aleluia, glória a Deus. Existem muitas maldições, irmãos, que nos rodeiam. Existe muitas maldições, aleluia, que tem aparecido, missionário, tem aparecido maldição nova, coisa que ainda não, a gente não tinha ouvido falar, está aparecendo. Aleluia, glória a Deus. E uma das maldições que tem ganhado, aleluia, credibilidade, aleluia, glória a Deus, na terra, no Brasil, e infelizmente dentro de muitas igrejas, aleluia, glória a Deus, é o divórcio, aleluia, glória a Deus, e o adultério. Estão querendo legalizar aquilo que o nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, nunca legalizou. Estão querendo normalizar aquilo que o nosso Senhor nunca normalizou. Então inventando ideologias, então inventando, aleluia, sistema, estão inventando RI, aleluia, regimento interno, estão estudando em faculdades teológicas, aleluia, para desvincular toda a palavra, aleluia, que nós aprendemos, aleluia, com aqueles homens, aleluia, que caminharam no deserto, homens, aleluia, que fizeram água sair da rocha, homens, aleluia, que comeram o maná do céu, homens, aleluia, que, aleluia, foram lançados na caverna, homens, aleluia, que foram lançados na cova dos leões,
homens, aleluia, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, estão tentando, aleluia, glória a Deus, banalizar tudo que os nossos heróis e pai na fé, aleluia, implantaram dentro da palavra. Porque existe, irmãos, aleluia, além do divórcio e do adultério, uma maldição, aleluia, terrível sobre a humanidade, aleluia, glória a Deus, o comodismo. As pessoas não querem, aleluia, a Bíblia diz que o povo padece missionário por falta de conhecimento, aleluia, glória a Deus. Poderia esta congregação hoje ter pessoas, aleluia, caindo pela janela, se o missionário estivesse entregando chave de carro, se o missionário estivesse revelando, aleluia, a conta na poupança, se o missionário, aleluia, glória a Deus, estivesse aqui passando, derramando azeite na cabeça, irmão, isso aqui estaria lotado. Aleluia, mas a campanha de quebra de maldição. E João vai dizer, aleluia, que muitos preferiram as trevas, porque quando vem para a luz, aleluia, seus pecados ilícitos são revelados. Aleluia, glória a Deus. Quando nós fala de quebra de maldição, aleluia, Deus começa a mexer com o nosso ego, porque tem muita gente, aleluia, glória a Deus. Eu quero que você entenda nesta noite o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Tem muita gente preocupado com o macumbeiro, com a macumbeira, tem muita gente preocupada, aleluia, glória a Deus, mas a maldição pior que tem na terra é o homem desobediente. A maldição pior que tem na terra é a mulher desobediente. A maldição pior que tem na terra é quando nós deixamos de seguir os princípios básicos da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus então é questionado por um grupo de religiosos. Eles procuravam uma falha em Jesus. Senhor, é lícito a gente repudiar nossas esposas por qualquer motivo? Aleluia, glória a Deus. Jesus sabiamente, já conhecendo o coração daqueles homens hipócritas, eles, aleluia, Jesus vai falar assim, aleluia, glória a Deus. Versículo, aleluia, assim não são mais dois, aleluia, mas só uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia, glória a Deus. Jesus está trazendo aqui, aleluia, algo muito interessante. Porque ele, quando ele se refere a Deus, ele não estava somente falando dele, mas ele estava também falando do Pai, aleluia, glória a Deus, que estava no céu, aleluia, que foi o princípio, aleluia, glória a Deus. Jesus estava com o Pai, mas ele quis trazer uma separação para que o povo entendesse que houve um começo, houve um princípio, houve um início. E qual foi esse início? Foi quando Deus pegou o homem do pó, do barro, da terra, aleluia, soprou o fôlego de vida em suas narinas, aleluia, glória a Deus, e dali tirou o homem, aleluia, levanta o homem, aleluia, e faz o homem à sua imagem e semelhança. E Deus coloca o homem para cuidar do jardim, e o homem, aleluia, coloca o nome nos animais, aleluia, do ar, da terra e do mar, aleluia, o homem cuida das plantas, do jardim, mas Deus olha do céu e fala, esse homem está só, e não é bom que o homem viva só. Falar-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus desce um sono pesado sobre Adão, e da costela de Adão, Deus retira uma mulher, aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus, aleluia, ele nunca ia perder e nunca ia baixar a guarda para aqueles religiosos missionários, porque ele estava no princípio. Ele sabia como, aleluia, Deus teve, aleluia, o carinho de fazer aquela companheira para aquele homem. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Eva, aleluia, glória a Deus, por um descuido ela pecou e Adão também pecou, mas em momento algum a Bíblia fala que eles se separaram. Aleluia, glória a Deus, porque quem fez aquele casal e quem uniu aquele casal foi Deus. Aleluia, glória a Deus. E muitos estão trazendo essa maldição, aleluia, para dentro do meio evangelho. Mas Deus, aleluia, tem nos despertado, aleluia. Quando começar, aleluia, glória a Deus, acontecer isso sobre a terra, quando começar a acontecer isso, pessoas que pregavam que era pecado, hoje não prega mais, pessoas estão fazendo vista grossa, pessoas estão tentando achar uma saidinha daqui, outra saidinha dali, aleluia, glória a Deus. Não tem saída, não tem porta de escape, aleluia, ou tu é ou tu não é, porque o caminho que conduz à salvação ele é estreito, e eu nunca vi algo, aleluia, que seja estreito, aleluia, que não seja árduo, que não seja doloroso, que não seja, aleluia, glória a Deus, difícil.
Jesus está apresentando, aleluia, glória a Deus, aleluia, nesse momento, para esse povo, aleluia, que ele fez o princípio, aleluia, o homem e a mulher, aleluia, para viver junto até que a morte os separasse. Aleluia, glória a Deus. E esses religiosos, aleluia, eles vão ainda mais em busca de achar uma brecha, uma falha em Jesus. E eles falam, aleluia, glória a Deus, Senhor, mas Moisés deu permissão, aleluia, para que o homem desse carta de divórcio para sua esposa. Aleluia, glória a Deus. E Jesus mais uma vez surpreende. Aleluia, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Tem mais de 2000 anos, missionário, que Jesus subiu para os céus. Aleluia, glória a Deus. Mas se ele estivesse aqui hoje, em carne e osso, da mesma forma que ele estava lá em Jerusalém, conversando com nós, e nós fizéssemos a mesma pergunta para ele, Senhor, por que Moisés deu carta de divórcio? Ele olhar para nós e falar, por causa da dureza do coração de vocês. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, irmãos, ele nunca errou na sua fabricação. Deus, ele nunca errou, aleluia, no princípio. Deus, ele nunca errou, aleluia, na sua criação. Deus, ele fez o mundo e achou bom. Deus, ele fez o homem e achou graça. Deus, ele fez a mulher e achou graça. Aleluia, ele gostou. Ele achou, aleluia, que ficou bom o que ele fez. Porque ele é perfeito, ele não falha. Mas por causa da dureza do nosso coração é que a maldição entra. É por isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, para que nós possamos entender, aleluia, glória a Deus, que é quando nós abaixar nossa crista e entender que é Deus que nos conduz, que nos guia, nós vamos se libertar das maldições que estão por vir sobre os nossos lares. Porque a Bíblia vai dizer que se o homem, o pai de família, soubesse o dia que o ladrão vem à tua casa, ele ficava de vigia, mas não sabemos. Não sabemos o que pode acontecer amanhã, depois da manhã, não. Não temos como garantir, aleluia, ter garantido o que vai acontecer futuramente na nossa vida. Por isso que precisamos ser melhores, aleluia, como esposo, como esposa, e garantir, agarrar aquilo que o Senhor tem dado para nós, para que essa maldição do divórcio, essa maldição do adultério, não venha entrar na nossa família, aleluia, glória a Deus. É falta de vigilância, é falta, aleluia. Irmãos, eu fico pensando, tem pessoas que ora, mas não vigia. Aleluia, glória a Deus. Na hora de liberar uma palavra, aleluia, glória a Deus, enfia os pés pela mão, aleluia, como um cavalo indomado, aleluia, usando uma ferradura, aleluia, e solta ali aquele coice, aquela palavra. Aleluia, glória a Deus. Tem palavras, irmãos, que dói mais do que um soco, que dói mais do que um murro. Tem palavras que dói mais, aleluia, do que uma facada. Entra como flecha no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, eu não quero maldição, aleluia. Vamos começar a mudar a nossa atitude na data de hoje. Eu não quero mais maldição, aleluia. Vamos começar a mudar o nosso jeito de falar no dia de hoje, aleluia, glória a Deus. Moisés olha para o povo, nosso missionário sabe da história, os irmãos sabem da história. Naquela época, aleluia, as mulheres casavam e por qualquer motivo, por qualquer defeito, aleluia, que as mulheres tivessem, o camarada olhava e falava assim, aleluia, glória a Deus, eu não quero mais ficar com você, eu vou te devolver para o teu pai, eu não quero. E as mulheres ficavam ermo. Moisés então olhando aquela situação, Moisés fala, dá carta de divórcio para que ela, aleluia, glória a Deus, possa casar novamente, aleluia. Não sabemos ao certo, não temos 100%, aleluia, glória a Deus, aleluia, de confirmação, aleluia, se aquela lei foi direcionada por Deus, porque Moisés ele tinha autoridade para fazer lei, missionário, aleluia, glória a Deus, de acordo com a situação que o povo estava vivendo, aleluia. Então o povo não tinha discernimento, aleluia, por isso apresentaram, aleluia, essa questão para Jesus, mas Jesus vai sabiamente dizer, aleluia, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Jesus está falando, tu casa com a mulher hoje, amanhã tu olha para ela no tempo antigo, tu olha para ela, ela tem uma mancha na perna, tu não gosta e quer devolver. Por isso que Moisés, aleluia, permitiu que, aleluia, glória a Deus, que vocês se separassem nos dias de hoje. Vamos trazer para a atualidade, aleluia. Quantos homens têm chamado a mulher de porca, aleluia, glória a Deus. Quantos homens, aleluia, têm olhado com um olhar de desprezo. Quantas mulheres, aleluia, não têm valorizado o seu marido. Às vezes o camarada chega em casa cansado, aleluia, do dia a dia, e já vem aquela cacetada, já vem aquele problema, aleluia, glória a Deus. Olha a brecha, aleluia, olha a mancha entrando por causa de qualquer motivo,
destrutivo, meu irmão, minha irmã, tu pode perder o teu matrimônio, que é, aleluia, eternamente, ou até que a morte separa, aleluia, glória a Deus, por causa da dureza do nosso coração, a maldição ela entra, por causa da nossa ignorância, a maldição ela entra. Tem gente, aleluia, glória a Deus, preocupado, eu já disse, com macumbeiro, tem gente preocupado com o pai de santo, com a mãe de santa. Irmãos, a função do diabo, desde que ele foi expulso do céu, é matar, roubar e destruir. Isso é fato. Agora cabe a nós, aleluia, vigiar, aleluia, glória a Deus. Eu não quero, aleluia, que o meu filho seja uma bênção. Declare uma bênção sobre a vida dele. Tem mãe que chama o filho de praga, aleluia. Eu vi aqui, aleluia, glória a Deus, eu tive o privilégio de assistir um trecho da pregação do nosso irmão Marcos, aleluia, e aquilo falou comigo, aleluia. Eu aprendi que a palavra de uma mãe tem muito poder, aleluia, glória a Deus. A mãe que chama o filho de praga, a mãe que amaldiçoa o filho, aleluia, ele vai ser uma praga, ele vai ser uma, aleluia, e é só que essa praga, preste bem atenção, irmãos, como que funciona as coisas. Tu chama o teu filho de praga quando ele é pequeno, aleluia, glória a Deus. Depois que ele cresce, ele vira uma praga mesmo. Ele começa a roubar, matar, aleluia, estrupar, e vai para onde? Para a cadeia. E quem vai ficar lá chorando depois? Tendo que pagar advogado, aleluia. Observamos, irmãos, aleluia, glória a Deus, que a maldição entra quando nós não vigiamos. Aleluia, glória a Deus. Tem homens, aleluia, o homem foi chamado para ser o líder. O homem foi chamado para ser o cabeça. O homem foi chamado para levar o peso, aleluia, da família sobre os ombros, aleluia, glória a Deus. Tem muito homem, aleluia, que já perdeu, aleluia, glória a Deus, a rédea e o controle, aleluia, o que tu tem colocado dentro de casa, o que tu tem aberto as portas para entrar na tua casa. Eu não quero maldição na minha família, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma família abençoada. Mas tem homens, varões, irmãos, que pega a mulher e senta na rodinha, aleluia, de batuque, de pagode, aleluia, glória a Deus. Tem homem, aleluia, glória a Deus, que não vigia a roupa que a esposa anda, está à mostra para todo mundo ver. Eu aprendi, aleluia, que o que não é visto não é lembrado, o que não é visto não é cobiçado, aleluia, glória a Deus. Vigilância. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar que nós precisamos de vigilância, porque tem muita gente, aleluia, que corre depois para o pastor, para o missionário. Pastor, o meu marido foi embora, minha esposa foi embora, mas por quê? O problema missionário não está no fim, o problema está no começo ou durante. Aleluia, glória a Deus, porque não teve vigilância. A maldição entrou, aleluia, glória a Deus, através da falta de vigilância. E Jesus estava ali, aleluia, glória a Deus, falando para aquele povo rebelde, para aquele povo ignorante. Aleluia, glória a Deus. No princípio não era assim. Aleluia, quem é o princípio? Lá em João capítulo 14, Jesus, aleluia, a Bíblia vai dizer que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, aleluia, glória a Deus. Se o princípio é Deus, aleluia, e não agrada a Deus, o princípio não era assim, então não é para separar, aleluia, glória a Deus, não é para divorciar, aleluia. Mas aconteceu porque tu não esperou no Senhor, aconteceu porque tu não teve paciência. A Bíblia fala, aleluia, se tem um membro do teu corpo que está te fazendo pecar, arranca ele, missionário, joga fora. Isso é de forma espiritual, irmãos, aleluia. Ora mais, jejua mais, espera mais, busca mais, aleluia, para depois não ficar colocando a culpa lá no pai de santo, na macumbeira. Não, eu não estou tirando a inocência, irmão, daqueles que fazem o mal, não. Só que tem muita maldição, missionário, é forte, aleluia. Tem muita gente jogando a culpa em cima do diabo. Esse é um fato. Ele veio para destruir, mas ele só destrói a casa e o lar, aleluia, que não tem o sangue do cordeiro nos umbral da porta. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O povo está comendo o ovo que o coelho bota, mas nós estamos comemorando o churrasco, a liberação do povo do cativeiro, aleluia. Estamos comemorando, aleluia, Jesus que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Por isso, irmãos, aleluia, nenhuma maldição vai cair sobre a nossa tenda, porque a partir de hoje a vigilância vai dobrar, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar atentos. Eu aprendi, irmãos, algo interessante ainda quando eu era jovem. Lá na escola bíblica dominical, o pastor falava algo interessante sobre a vigilância. Você já entrou num banco, já viu um vigia com o olho fechado? Não tem. Você já entrou, aleluia, num shopping, em algum lugar, um policial, aleluia, glória a Deus, em uma base, com o olho fechado? Não tem, irmãos. Vigiar é, ficar atento.
Aleluia, glória a Deus. O nosso corpo, ele gira 360 graus, é para olhar, ó. É para tomar conta. Aleluia, glória a Deus. O pai e a mãe de família tem que observar o que está acontecendo em volta. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que não é para entrar, minha irmã, dentro da tua casa. Tem gente, meu irmão, que não é para entrar dentro do teu carro. Tem gente que não é para você compartilhar a sua intimidade. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que vem disfarçar de lobo, de ovelha, mas é lobo devorador. Aleluia, glória a Deus. Intimidade nós temos que ter com o pai e com o nosso cônjuge, aleluia, glória a Deus. A verdadeira intimidade é com aquele que vai realmente nos ajudar na hora que a gente precisa. Aleluia, glória a Deus. A falta de vigilância, eu vou bater nessa tecla, porque o Senhor só ministrava isso no meu coração. Eu saí, aleluia, na minha moto para o trabalho e voltei para casa e falei com a minha esposa, falei, amor, Deus me deu um mistério para pregar lá no missionário, mas já tem mais de mês. Eu peguei e falei com ela, falei, eu vou entregar esse mistério. Qual é o mistério? A vigilância, porque o adultério, aleluia, glória a Deus, a fornicação, aleluia, glória a Deus, é maldição, o lesbianismo é maldição, aleluia, glória a Deus, o homossexualismo é maldição, a ideologia de gênero é maldição, aleluia, glória a Deus, mas tudo está acontecendo pela dureza do coração do ser humano. Porque o diabo não vai lá no plenário da justiça e pega a caneta e assina, não, irmãos. É um homem que está ali assinando, é uma mulher que está fazendo as leis. A Bíblia diz, aleluia, que toda lei ela é constituída por Deus. Aleluia, glória, mas tem muitas leis que estão vindo aí, que é o homem que está fazendo, como Moisés, o próprio Moisés fez essa lei. Aleluia, glória a Deus. Antigamente, quando um preso saía, em uma saidinha de final de ano, Dia das Mães, havia ali dentro do, aleluia, glória, do fórum, uma Bíblia bonita. Eles iam lá, botavam a mão, missionário, e faziam um juramento, que não ia mais denegrir a sociedade, não ia roubar, não ia matar, não ia estrupar. Eles faziam um juramento. Hoje você pode entrar nos fóruns do Brasil, você não vê a Bíblia mais. Aleluia, glória a Deus. Elas estão lá, mas estão guardadas, empoeiradas em algum lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque os homens começaram a fazer suas próprias leis. Aleluia, para não perder voto, para não perder, aleluia, o money, aleluia, glória a Deus, o din-din, aleluia, glória a Deus, estão fazendo conforme o povo quer, aleluia, glória a Deus. O Brasil está sendo movido por protesto, o combustível aumenta, os caminhoneiros fazem um protesto, o combustível abaixa, aleluia. Os gays querem casar um com homem, mulher com mulher, vai lá para Paulista, faz um protesto, aleluia, o governo vai e libera, aleluia. Agora, irmãos, para cima da gente, eles estão colocando a ideologia de gênero dentro das escolas. Os nossos filhos com idade de 9 anos já podem escolher qual sexo que é. Aleluia, glória a Deus. E pelo Ministério da Educação já recebem livros, panfletos, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Ensinando, aleluia, como que as meninas devem se tocar, como que os meninos devem se tocar. Irmãos, nós temos vigiado nossa casa, nós temos vigiado nosso lar. Aí a mãe, em vez de sentar e dar um bom exemplo, como uma mulher sábia, aleluia, glória a Deus, ela grita com a criança, ela xinga, o pai chega cansado, não tem tempo, aleluia, e dá varada, e briga e xinga, a criança acha refúgio na rua, aleluia, lá onde está a cocaína, onde está a maconha, onde está o drogado, aleluia, onde está a união da família. Aí a maldição entra, o diabo destrói, levanta a bandeira, o tambor lá no terreno começa a rugir. Por quê? Porque faltou vigilância da nossa parte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o texto vai dizer, aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer, eu vos digo, versículo 9, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com o repudiado também comete adultério. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque ele dá um ponto final nessa história. Porque se você repudia sua mulher, não sendo por causa de adultério ou de prostituição, algo parecido, você faz com que ela adultera. E quem casa com a adúltera também está cometendo adultério. Mas agora nós vamos entrar num fator interessante. Por que que muitas das vezes essa mulher, ela vai adulterar? Essa fica para nós que somos os cabeças da casa. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Uma vez eu peguei um caso de casal, pai, ô missionário. Já estou chamando de pastor, recebe em nome de Jesus. Vem bênção de Deus aí. Glória a Deus. Não sei nem por que missionário, já era para ser pastor.
Aleluia, glória a Deus, amém? Uma vez nós pegamos um caso, e a irmã veio reclamar para mim, eu falei para ela, irmã, preste bem atenção. Eu contei uma parábola para ela. Eu falei, o marido sai de casa, irmão, preste atenção. Por que a mulher aqui, nesse caso, ela adulterou muitas das vezes? O marido saiu de casa, chamou a mulher de hipócrita, mazelada, tem daquilo. Mas o cara é bem sucedido. Tem tudo, dá carro, dá casa, não deixa faltar alimentação. Aleluia, glória a Deus. Mas não dá carinho, não dá atenção, não tem tempo. E depois, aleluia, que o tal do celular, aleluia, glória a Deus, entrou dentro dos nossos lares. E pela nossa falta de saber usar, os casamentos têm se acabado mais ainda. Quer ver uma coisa? No ano de 2020, quando a pandemia estourou, foi o ano que mais teve divórcio. Porque o governo decretou, aleluia, lá a bandeira roxa, todo mundo confinado dentro de casa. A hora que o cara chegou para ficar com a mulher ali dentro de casa 24 horas, não aguenta. Aleluia, glória a Deus. Mas cadê aquele amor, aquela paixão, aquela paciência que tinha no começo? Eu lembro, aleluia, glória a Deus, quando eu namorava minha esposa, eu andava quase 70 quilômetros para a casa dela. Só de estrada de chão tinha uns 15 quilômetros, eu andava a pé. E Deus é tão bom que passava um camarada lá de bicicleta e me levava na garupa, mas eu chegava na casa dela. Aleluia, glória a Deus. E foram ali quase 2 anos só de namoro. Nós estamos juntos hoje. Eu fiz quando eu falei para amor, se fosse de novo me casar, eu ia casar com você de novo. Eu ia lá para aquele canto, mas só que dessa vez eu ia arrumar pelo menos a bicicleta, porque é muito longe. Aleluia, glória a Deus. Então eu contando essa parábola para essa pessoa, eu falei, o cara sai de casa e esculhamba a mulher. Mas o cara tem uma condição boa. Aí vem o padeiro, tadinho, todo pobrinho, empurrando a bicicleta. Oi, dona fulana, a senhora está tão linda hoje. Ali ele já perdeu. Aleluia, glória a Deus. Aí o cara vai largar e vai falar assim, mas ela me traiu. Olha que interessante, irmão. Mas por que ela traiu? Porque o cabeça maltratou. Aleluia, glória a Deus. E os miseráveis de muitos pastores hoje não conseguem entender isso. Pega o cara, senta com o cara e fala assim, não, você tem toda a liberdade de casar de novo, porque ela adulterou, ela está errada, eu também não aceitava isso. Larga e Deus vai preparar outra para você, fica tranquilo. É assim, irmãos. Essa é a maldição que tem ganhado espaço dentro das nossas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas, aleluia, glória a Deus, tem casamentos que realmente, irmãos, não dá certo, aleluia, glória a Deus. Mas eu ainda não vi um casamento que Deus fez dar errado, aleluia, glória a Deus. Tem essa desculpa, realmente não dá certo, mas por que não busca sempre estar ali, aleluia, voltando, aprimorando, aleluia. Tem um hino que se canta por aí, se eu não me engano, o cantor J. Neto, que ele fala, eu quero voltar ao primeiro amor, aleluia, glória. Não é somente com Deus, não é somente, aleluia, com as coisas do céu, mas também com a nossa adjuntora, aleluia, com o nosso marido, aleluia, glória a Deus, é com a nossa família. A maldição está batendo na porta, mas Jesus já está do lado de dentro da casa, a maldição não vai entrar. A peste não vai entrar, o divórcio não vai entrar, a separação não vai entrar. Por quê? Porque nós temos vigiado, irmãos. Irmãos, aleluia, glória a Deus. E Jesus vai dizer ainda, aleluia, e os discípulos entendendo isso que eu acabei de explicar para os irmãos, que eu demorei a entender o que Jesus estava falando. Jesus meio que coloca o povo, aleluia, numa forma sem saída. Por quê? Se a mulher, aleluia, trai porque o marido deixou desejar, ou vice-versa. Para não falar que eu sou machista nem feminista. Aleluia, glória a Deus. Porque tem mulher que é carne de pescoço. E tem homem que é carne de pescoço também. Aleluia, glória a Deus. Mas só que essa carne de pescoço, ela só começa a ficar ruim lá para o meio do casamento. No começo está tudo bom. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, aleluia, os homens aqui, nessa ocasião, entendendo o que Jesus estava falando, eles falam, então é melhor nós não casar. Paulo até deu esse conselho, né? Melhor que todos fossem igual a mim, aleluia, mas se não aguentar, né? Que casa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles irmãos que Jesus fala assim, porém essa palavra aqui não é para todos. Não é para todos, irmão, porque não é todo mundo que ia separar. Não era todo mundo que ia passar pelo divórcio. Não era todo mundo, aleluia. Existe todo tipo de casamento, irmão, que você imagina e que você não imagina também. Existe casamento arranjado. Agora, a lei matrimonial hoje no Brasil está uma pouca vergonha. Tem todo tipo de casamento aberto. Agora, eles não vão demorar muito legalizar o cara casar com 2, 3 mulheres para viver na mesma casa.
Já tem o casamento aberto que o cara pode ficar com uma lá e a mulher passa o dia com o outro e o cara com outra e de noite estão juntos e está todo mundo rindo, está tudo feliz. A mídia, os jornais têm apresentado uma alegria, uma felicidade. Se eu e você hoje, irmão Marcos, aleluia, pegar nossas esposas e for ali, aleluia, no abrigo para adotar uma criança, a gente não consegue. É uma burocracia, mas se vai lá um casal homoafetivo com 15 dias já está com a criança no braço. Aleluia, glória a Deus. É a invenção de valor que tem ganhado espaço na nossa sociedade. Aleluia. E a maldição entra por quê? Por causa do ser humano, irmão. Porque a mãe vai lá, gera um filho, 9 meses, 8 meses, 7 meses seu vento, depois tira, arranca com a placenta e tudo, bota no saco e joga no lixo. Aleluia, glória a Deus. Olha a maldição entrando, irmãos, por causa dos nossos atos. Eu parei, irmãos, aleluia, de ter pena, pastor, e ter dó de muita gente. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Eu aprendi isso com Jesus. Porque Jesus falou assim, aquele que quiser vier após mim, renuncia a si mesmo. Tem gente que quer Jesus, mas não quer renunciar a si mesmo. Tem gente que quer Jesus, mas não quer deixar Jesus trabalhar. Não quer ter mudança de atitude. Não quer ter mudança de caráter. Aleluia, quer ficar na peleja. Eu lembro, aleluia, daquele paralítico. O paralítico do tanque de Betesda. Ele tinha 38 anos que estava enfermo, mas quando Jesus chegou, Senhor, não tem ninguém que me carregue, estava precisando da babá, aleluia, glória a Deus. A gente não precisa de babá, a gente precisa tomar posição e entender, aleluia, que se nós não correr atrás, aleluia, entender que o céu é ganhar força, nós não vamos habitar nas mansões celestiais. Eu não vim aqui para passar mel no bigode do gato ou manteiga, não. Eu vim para dizer para você que foi da forma que Jeová me pegou. Eu achava que eu era dono do meu nariz, que eu podia fazer e acontecer, mas o diabo entrou porque eu não vigiei e bagunçou com a minha vida, mas Deus teve misericórdia e hoje eu estou aqui nesta noite para dizer para você, ainda tem jeito, ainda tem solução, aleluia, mas é necessário vigilância. Será que se Jesus voltar agora, ele vai encontrar fé na terra? Será que se Jesus voltar agora, ele vai encontrar gente dormindo? Ou se Jesus voltar agora, ele vai encontrar nossas lamparinas acesas? Ou se Jesus voltar agora, ele vai encontrar a gente dentro do nosso quarto, com os joelhos dobrados, com as nossas esposas do lado, orando pela nossa família, orando pelos nossos filhos? Como que Jesus vai nos encontrar se ele voltar agora? Talvez você está falando assim, pastor, é fácil, mas você não conhece a minha vida, eu também não conheço a tua. Na minha casa são 3 meninas, aleluia, glória a Deus. Uma de 15, uma de 10, uma de 3. Aleluia, glória, já tem um monte de gavião rodeando, aleluia, glória a Deus. Eita glória, desse jeito, irmão, a gente está sempre orando, aconselhando, conversando. As amigas da minha filha mais velha, aleluia, glória a Deus, só misericórdia de Deus. É só misericórdia de Deus, pastor, é só misericórdia de Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. E a minha filha está lá. É porque minha filha não, irmão, porque nós ensinamos assim. Aleluia, de saia, com uma blusinha bonitinha na escola, aleluia, sempre fazendo a diferença. As amigas vêm, mas não cola muito, porque crente não tem muito amigo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que as trevas não combinam com a luz. E tem mãe, tem pai que já perdeu as rédeas. O filho chega, ele fala, eu quero usar essa roupa, tu pode usar. Aleluia. Certa vez, nós fomos questionados, aleluia, de uma mãe, nós dirigimos uma congregação. Aleluia, a mãe falou assim, minha filha anda com essa roupa indecente. Aí eu fico até com vergonha. Eu falei, só tem que ficar com vergonha mesmo. Porque quem dá a roupa para ela? Sou eu, mas não. Então, se é a senhora que dá a roupa, então a senhora tem que ter vergonha mesmo. A senhora tem que criar vergonha e comprar uma roupa decente para ela. Porque enquanto for de menor, irmãos, e viver dentro do nosso lar, outra questão, outra maldição que o governo está tentando implantar sobre a nossa casa. Agora eles que mandam. Não, enquanto Jesus estiver, aleluia, glória a Deus, tomando conta da nossa vida e sendo a nossa diretriz, nós vamos ter instrução bíblica para conduzir a nossa família. Mas por que muito lá se perde nessa maldição, irmãos? Porque às vezes o pai está buscando em oração, puxando para um lado, botando com a colherzinha e a mãe está tirando com a pá. Às vezes a mãe está buscando para um lado, botando com a colherzinha e o pai está tirando com a pá. Aleluia, glória a Deus. Deus não te fez, meu irmão, para viver de pensão. Deus não te fez, meu irmão, para pagar pensão. Deus não te fez para viver separado da tua família. Aleluia, glória a Deus. Por isso, nesta noite, o Senhor está falando conosco. Aleluia. Nem todos podem ouvir esta palavra. E Ele vai terminar o texto dizendo, aleluia, glória a Deus, que há eunucos que nasceram eunucos. Eunucos eram os homens castrados que eram designados para tomar conta do harém dos reis naquela época. Aleluia. Por que eram homens castrados? Vou explicar para você. Talvez você não saiba, porque era muito mulher. E só tinha mulher. E as mulheres eram muito belas. Aleluia. Se fosse outra mulher, virava lésbica e pegava as mulheres do rei. E se fosse homem macho, também pegava as mulheres do rei. Então eles inventou, vão castrar esses homens,
para que eles não venham ter desejo da minha mulher. Aleluia, glória a Deus. E os eunucos que nasceram eunucos. É aquele que a gente conhece, que é devagar mesmo, não é chegado, né? Não gosta. É igual Paulo. Aleluia, glória a Deus. E há eunucos, esse aqui é o mais forte, é o mais lindo, irmãos. E o mais difícil. Há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aí eu quero ver você falar assim, não, eu posso casar de novo, porque a Bíblia, Jesus falou que Moisés deu carta de divórcio. Não, você pode até dar carta de divórcio, mas aonde que está escrito que você pode casar de novo? Aleluia, glória a Deus. E essa maldição está entrando nos nossos templos. E eu fico vendo homens, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão, te canta, labaçoube, aleluia. Eu estava alguns dias atrás passando por uma reunião, e eu fui afrontado, eu já estava com essa mensagem para falar, e o camarada lá me afrontou, pastor antigo de ministério, falou, tem muita gente que rota a santidade, irmão. Eu estou pregando aqui com a maior humildade que você possa imaginar, aleluia, glória a Deus, e com a maior preocupação que você possa imaginar. Eu vou sair daqui hoje, vou comprar um buquê de flor para minha esposa, aleluia, uma caixa de bombom para ela. Eu vou entrar até no ritmo também. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque é muito bem provável que tudo que aquilo que a gente prega, o inimigo começa a jogar aquilo em cima da gente, aleluia, glória a Deus. Mas é preciso ter homens e mulheres que pregam ainda a verdade, aleluia. Mesmo que a tua casa esteja correndo risco, mesmo que a tua vida esteja correndo risco, aleluia. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, por causa do amor de Deus, não é digno de entrar no céu. Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos, irmão, de filhos, nós falamos com o maior carinho, porque eu tenho 3 filhos, eu não posso jogar pedra. Eu não estou aqui tacando pedra no telhado de ninguém, eu estou aqui trazendo uma palavra de despertamento da mesma forma que o Senhor me despertou. Trata a tua esposa melhor. Esposa, trata o teu marido melhor, tenha mais paciência, tenha mais calma, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, a maldição entra quando falta vigilância. Aleluia, glória a Deus. Eu teve um período na minha vida, isso é como um testemunho, onde eu saía, eu casei lá com os 19 anos, casei porque eu fui criado num regimento fechado. Fui criado em regime fechado. Mamãe e papai cuidavam de mim como um bebelô. E eu casei com 19 anos, não conhecia nada, eu já frequentava a igreja. E eu falei, agora eu vou dar uma volta no mundo. Virei caminhoneiro, tirei minha carteira de motorista de caminhão, virei caminhoneiro. E lá no caminhão eu conhecia cocaína, conheci cachaça e muita coisa. E ali eu comecei a ir para os forró, para as bagunças, para os bailes, mas já era casado. E essa minha esposa linda, maravilhosa, às vezes eu chegava no baile, missionária, ela estava ali com o joelho dobrado, orando por mim. E ela insistiu, irmão. Ela insistiu. E Deus fez a obra. Aleluia, glória a Deus. A mãe dela, o pai dela, várias vezes larga. Um presbítero, e, né, filho de presbítero, filho de mulher de Deus. Larga porque você não merece, você merece coisa melhor. Mas ela insistiu debaixo da promessa, aleluia, glória a Deus. E nós estamos aí, já fizemos 15 anos de casado pela misericórdia de Deus, e nós temos aprendido um com o outro. O diabo invertiu forte no nosso casamento, não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente segurou firme na oração com o Senhor, e no perdão, e no carinho, e no amor, e Deus tem restaurado, e Deus tem, aleluia, feito com que nós caminhássemos para a sua presença, aleluia, glória a Deus. Mas hoje está tudo liberal. Hoje está, agora tem até igreja dos divorciados. O povo fala assim, não vai para a igreja do missionário John Lennon, não, porque lá eu sou casado 2ª vez. Eu não vou ter nem oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E eu fico, irmãos, às vezes pensando como que o ser humano pode ser tão leigo. O ser humano, aleluia, pode ser tão ignorante. Aleluia, glória a Deus. Até a igreja católica que está enfiada até o tolado, até o pescoço, até a tampa da cabeça na idolatria, no paganismo, pregava contra o divórcio, contra o 2º casamento. Aleluia, glória a Deus. Se tu for num casamento hoje, dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, no Espiritismo, no Catecismo, aonde você quiser ir, o reverendo lá, ou quem fizer o casamento, vai falar, até que a morte o separa. E eu acho tão interessante, irmãos, que o povo de Deus não consegue despertar, que se você vê um casamento, eu parei para ver, porque para a gente, às vezes, pregar, a gente tem que entrar no terreno do inimigo. Eu parei para ver um casamento de 2 homens aí, que não é um casal, é um par, casal é uma mulher. Os caras casando, 2 pastores, um veio da Assembleia e outro da Universal. Os caras casou e na hora que o pastor fez o casamento deles, falou para eles, até que a morte separa. Olha que interessante, irmãos.
E tem crente achando que pode largar da mulher. Tem crente achando que pode largar do marido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não permita que essa maldição entre no teu lar. Para haver uma mudança na minha e na tua casa, porque eu preciso também. Aleluia, glória a Deus. Só depende de nós, irmãos. O pastor não pode fazer nada pela nossa casa. O bispo, o reverendo, agora está tendo até outros nomes aí, né? Lá na região de Sumidouro, ainda bem que aqui em Teresópolis não tem essas coisas, irmão Marcos. Teresópolis, lá em Sumidouro, agora é apóstolo e apóstola. Eita glória. Mas nenhum desse povo pode fazer nada, irmãos, pela nossa vida, se a gente não quiser. Aleluia, glória a Deus. Então vamos começar a vigiar, irmãos. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Nós sabendo disso, vamos fazer a diferença. Porque a palavra ela vem para nos despertar, nos alertar. Fala aqui não, Satanás. Aleluia, glória a Deus. Aqui não, Satanás. Às vezes a mulher faz um arroz lá, meio correndo, aqui o negócio queima. Tá uma delícia, meu amor. Ou senão você olha, sente o cheiro, fala, estou de jejum hoje. Mas não fala mal. Aleluia, glória a Deus. A gente trabalha, irmão, a gente mora ali numa região onde a fonte de renda é a hidroponia, é a agricultura, é a verdura. Então eu vejo os homens na lavoura o dia todo trabalhando com esterco de galinha, estrume de galinha, porque é um adubo que fortalece o crescimento da planta. Eu fico pensando, como é que eu não trabalho com essas coisas, eu trabalho em outra área. Eu fico pensando, como é que é a mulher limpar a casa o dia todo e o cara chegar com esse fedor dentro de casa. Mas você vê lá casamento de 40, 30 anos. Por quê? A mulher já acostumou com o cheiro do esterco da galinha. E quando há amor, aleluia, há tolerância. Está fedendo, mas está cheiroso. Aleluia, glória a Deus. Não está bom, mas está bom. Aleluia, glória a Deus. Porque senão a maldição entra. Aleluia, glória a Deus. Senão a maldição vem. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, irmão Marcos, quando o senhor estava pregando aqui, eu me lembrei de uma tia minha, nós não éramos cristãos ainda. A minha mãe bebia, meu pai bebia, era uma casa meia doida, assim, meia bagunçada. E, aleluia, glória a Deus. E a minha mãe gostava muito de chamar de praga, de peste. E a minha tia lá da Igrejinha Universal falou assim, minha filha, não chama desse nome não, fala que é uma benção. E era uma benção mesmo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, ele quebra e transforma, ele muda o homem, faz o homem ser um homem novo. Aleluia, glória a Deus, que nesta noite, irmão, nós possamos meditar. Em momento algum, dentro da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele vai abrir uma brecha para que a gente venha, aleluia, glória a Deus, se envolver em outros relacionamentos. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que essa maldição acabasse. Mas a cada dia que a gente que o tempo mais passa, mais a gente se decepciona. Aleluia, glória a Deus. Eu fico triste às vezes de retornar na igrejinha onde eu cresci. Porque eu chego lá e olho para o altar. Do lado direito, um adúltero. Do lado esquerdo, o outro adúltero. E o camarada ainda fala ainda, eu estou casado porque eu não consigo ficar sozinho. E a igreja está lá. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero aqui nem falar das práticas de futebol. Aleluia, glória a Deus, de idolatria, de homossexualismo. Eu não quero entrar nesse mistério. Porque, irmãos, só chega nesse ponto, agora você vai entender para a gente encerrar. Só chega nesse ponto, aleluia, o teu filho, a tua filha, só vai chegar nesse ponto, aleluia, porque não teve princípio. Porque a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve andar para que depois ele não... Quem está falando é o pastor Júnior? É o texto, irmão, se eu não me engano, Provérbios, capítulo 22, verso 6. Aleluia, glória a Deus. E lá no capítulo 20 ou 21 de Provérbios também vai dizer que até a criança vai dar conta naquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia não tem para onde fugir, irmãos. Não tem para onde correr, aleluia. Nós tivemos o privilégio de passar por uma faculdade teológica, estudar, aleluia. Mas isso não mudou o nosso caráter, o nosso princípio. Nós tivemos o privilégio, aleluia, de aprender a falar outros idiomas. Aleluia, glória a Deus. De visitar outros países. Mas isso não pode afetar o nosso princípio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos com a campanha na nossa igreja, que Deus colocou no coração do nosso pastor. Valoriza antes que perca. É a mesma coisa que falar assim, vigia para não perder. Aleluia, glória a Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, aleluia, glória a Deus, nos dias de hoje, aleluia, que essas igrejas que têm favorecido, essas pessoas têm crescido. Eu imagino, aleluia, o que Malaquias escreveu lá no capítulo 2, aleluia,
Deus falando, eu fui testemunho da mulher, hein, missionário? Deus foi testemunho quando tu pegou aquela varoa lá e colocou o anel no dedo dela. Deus foi testemunho quando eu peguei minha esposa lá e coloquei o anel no dedo dela. Não foi o homem, não foi Malaquias que foi o testemunho, não. Foi Deus que foi o testemunho. E ele fala que abomina e repudia o divórcio. É o próprio Deus, aleluia, mas é o tempo da lei. Jesus falou que ele não veio nem acabar, nem destruir, nem abrogar. Veio fazer com que a lei se cumprisse ainda. Aleluia, glória a Deus. A palavra, irmãos, ela é eficaz, ela é verdadeira, aleluia. Eu peço a Deus, aleluia, que através dessas portas abertas, aleluia, aqui nesse alto, nesse morro, abrange essa cidade, aleluia. Talvez tu está aqui, eu não sei sua vida, eu não te conheço, eu não sei o que você está passando dentro da sua casa, passando dentro do seu lar, aleluia, mas talvez a mudança começar por nós, irmão. Quando a gente fazer a diferença vai vir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu lembro de uma história, aleluia, para a gente encerrar, o mistério aqui está forte. Eu lembro de uma história, aleluia, de uma certa mulher, missionária, que ela queria, aleluia, matar a sogra. E ela foi no médico e falou, doutor, eu quero um remédio para matar minha sogra, que ela não presta. E o médico falou, toma, dá esse remédio para ela, todo dia você bota na comida dela, que ela vai morrer aos poucos para não te incriminar. E ela foi. Mas o médico falou, tem um segredo, você começa a tratar ela bem, para ninguém também desconfiar. E ela todo dia botava o remédio na comida da mulher, da sogra, e tratava a sogra bem. Fazia carinho, né, abraçava, né, chamava meu bem, minha sogrinha do coração e tal. E foi criando um carinho pela sogra, e a sogra foi criando outro carinho por ela. Né, e ela volta no médico e fala, médico, eu não quero mais matar minha sogra, eu amo aquela mulher. Eu aprendi a amar ela. Eu quero que o senhor me dê um remédio rápido para poder desverter, para dar o efeito, para, né, um antídoto. E o médico fala para ela assim, aleluia, aquilo que eu te dei foi uma vitamina, aleluia, para você dar para sua sogra. Para você entender que o problema não estava na sua sogra, o problema estava em você. Aleluia, glória a Deus. E quando você e eu, irmãos, começar a mudar nossas atitudes com o nosso cônjuge, aleluia, glória a Deus, as coisas vão ser diferentes. E quem sabe, aleluia, glória a Deus, o diabo fala assim, eu não consigo com aquela família, eu não consigo com aquela casa, aleluia, mas é por causa da minha e da sua atitude. Enquanto houver, aleluia, glória a Deus, homem e mulher de Deus, aleluia, glória a Deus, não vai haver destruição, não vai haver divórcio, não vai haver separação. Ah, mas talvez eu estou na fila da espera e continuo esperando. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que casa, não cuida do casamento, separa e depois dá hora para Deus matar o cônjuge. Mata para mim ficar solteiro e me casar de novo. Aleluia, glória a Deus. Não é dessa forma, irmãos, é pedindo a Deus misericórdia. E se for preciso, irmão Marcos, liberar o perdão, libera o perdão. Aleluia, glória a Deus. Se for preciso, aleluia, glória a Deus, andar na rua de mão dada, de cabeça erguida, aleluia, honrando aquilo que o Senhor te deu. Honra. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas, irmão, vamos lembrar de Oséias. Aleluia, glória a Deus. Oséias queria, aleluia, Deus queria mostrar para aquele povo ingrato que da mesma forma que a mulher de Oséias estava agindo com ele, era a forma que o povo de Israel, de Jerusalém, estava agindo com Deus. Pecava, errava e Deus abraçava de novo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nessa noite, irmão, possa trabalhar na nossa vida. Os irmãos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, que vão nos assistir, aleluia, que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar. Aleluia, vigilância. Fique atento. Aleluia, glória a Deus. Esquece, momento. Irmãos, momento com a família, esquece celular. Aleluia, esquece serviço. Momento com a família, aleluia, glória a Deus, com os filhos. Aleluia, glória a Deus, celular, internet é uma bênção que Deus, aleluia, implantou na mente de um cientista para poder criar, para nos ajudar. Aleluia, mas tem pessoas que estão usando para o mal. Aleluia, não dê lugar ao diabo, fugir da aparência do mal. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, Jesus, aleluia, ele vai dizer para aqueles, Jesus, ele vai ali, aleluia, glória a Deus, acabar com aquela discussão com poucas palavras. Aleluia, glória a Deus. E o tema, aleluia, principal que Jesus trouxe para esses homens. No princípio não era assim. Enquanto nós permanecer no princípio. Qual é o princípio do crente? A palavra. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós permanecer no princípio. Aleluia, glória a Deus. Até o Velho Testamento, as Bíblias atualizadas, agora já está vindo seu novo, o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, irmãos, aleluia, é a raiz. Para a gente colher o fruto, tem que ter raiz.
Tem que ter o tronco e tem que ter a árvore. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de orar pela tua vida. Você que sente o desejo de vir aqui à frente. Pode, missionário? Você que sente o desejo de vir aqui à frente. Aleluia, eu quero estar orando pela tua vida. Aleluia, você que vem interceder. Você que veio buscar, aleluia, pela tua casa, pelos teus parentes. Você que veio buscar, aleluia, pelos teus vizinhos. Aleluia, glória a Deus. Talvez não tenha ninguém na tua casa, está tudo certo. Você está intercedendo por alguém da tua vizinhança. Aleluia, glória a Deus. Às vezes tem um vizinho teu lá que o casamento dele está virando de cabeça para baixo, intercede por ele. Aleluia, glória a Deus, porque até os vizinhos dos crentes têm que ser abençoados. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que através desse despertamento, aleluia, que Deus nos deu nessa noite, nós vamos estar mais vigilantes, nós vamos estar mais atentos, nós vamos cuidar, aleluia, para que o inimigo não entre, nós vamos cuidar, aleluia, para que o homem de lábio adocicado não entre, nós vamos tomar cuidado para que aquela mulher, aquela pombagira não entra, não destrói, aleluia, não termine com o nosso lar, não termine com a nossa casa. Vamos ser mais temperantes, vamos ser mais longânimos, vamos ser, aleluia, mais carinhosos, vamos ser mais compreensivos. Aleluia, glória a Deus. Porque toda maldição missionária, eu falo sem medo de errar, parte de uma decisão incorreta de uma família. Se não tiver uma boa decisão, um direcionamento de Deus dentro de um lar, desencandeia tudo. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Aleluia, glória a Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, meu Pai amado, teu servo, meu Pai amado, teu ungido servo. Tu sabe o que ele tem pedido, Pai, o que ele tem buscado, o que ele tem clamado, meu Pai, nesta noite. Eu peço fortalecimento para o teu filho. Eu peço, meu Pai amado, ó Deus querido, mais unção. Derrama dobrado, meu Pai amado, nesta noite. Ó Pai querido, visita ali a casa dele. Visita o lar dele. Visita, meu Pai amado, o consciente, o subconsciente. Visita, meu Pai amado, ó Deus, a área sentimental do teu filho. Livra ele, meu Pai amado, dessa pombagira, meu Pai, que tem se levantado, meu Pai, em forma de mulher nas ruas. Ó Pai querido, de olhar para o teu filho, meu Pai, de olhares indecentes. Pai querido, dá livramento, dá vigilância, meu Pai. Ó Deus, visita a esposa dele, visita, meu Pai, a família. Visita, meu Pai, a vizinhança, visita a casa. Dê o trabalho, meu filho, do teu filho. Pai amado, a saúde do teu filho. No nome de Jesus eu te peço, meu Pai, toda maldição vai jogando por terra, Pai, que foi lançada. Tudo aquilo que não provém de ti, Pai, nesta noite. Se tem alguma obra de macumbaria, obra de feitiço, canta, labaço e canta, labacérgas. Ó Pai querido, que foi lançada contra a vida do teu filho, olho grande, inveja. Meu Pai, joga por terra todo o que dá. Meu Pai amado, agora em nome de Jesus, envia um anjo com a espada de fogo na porta da sala, um anjo com a espada de fogo na porta da cozinha. Meu Pai, nos quatro cantos daquela casa, e protege, meu Pai, a vida do teu filho, por onde ele andar, por onde ele passar, por onde ele caminhar. No nome de Jesus, confirma a bênção, confirma a vitória. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Deus, toma nas tuas mãos essas crianças, meu Pai. Guarda o futuro delas. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, meu Pai, ó Deus querido. Livra do homem sanguinário, livra do homem assassino, livra do sequestrador, do estrupador. Meu Pai, prepare e garante o futuro, meu Pai. Que venham ser, meu Pai, mulheres usadas na tua casa, valorosos na tua presença. No nome de Jesus, meu Pai. Vem em nome de Jesus, Pai. Olha aí, meu Pai, esta criança. Toma ela nas tuas mãos, meu Pai. Livra, 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 livra. Ah, Jesus. Livra nesta noite esta criança, meu Pai. Livra, meu Pai, daquele homem perverso, daquela mente maldosa, meu Pai. Traça o futuro dela, uma missionária, uma obreira na tua casa, para fazer a tua obra. No nome de Jesus, toma nas tuas mãos agora. Pai amado, derrama chuva de bênção, chuva de livramento sobre essa criança. Em nome de Jesus de Nazaré eu te peço. Emante canta laba subiante plas. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Pai, pela vida do teu filho, o teu servo, meu Pai, é teu ungido, meu Pai, é separado. Tu sabe o que o teu filho precisa. Tu sabe o que ele tem pedido, Pai, na madrugada, na beira daquela cama, meu Pai, tu sabe. Tu conhece o coração do teu filho. Eu não conheço, não. Mas o Senhor conhece, Pai. Antes mesmo que ele fosse formado no ventre de sua mãe, o Senhor já sondava e já guardava esse dia. Pai, não é porque eu peço, não, mas é porque o Senhor é grato, é porque o Senhor é bondoso. Muda o quadro, muda a situação. Que ele venha marcar o culto, Pai, em ação de graça. Que ele venha marcar o culto em ação de graça, Pai. Muda a situação. Traz aquilo que somente parece estar perdido. Restaura, transforma, ergue o teu filho, ó Pai amado, nesta área, nesta questão. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, repreende toda invertida do inimigo, repreende toda obra de Satanás, repreende toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo olho grande, toda
toda inveja, toda barreira, joga por terra agora. Agora quebra aquele laço, aquela rasga, canta, alabaço, biante, paz. Meu Deus, Pai, olha aquele sapo, queima, passa fogo, Pai. Aleluia, naquele nome, meu Pai, em nome de Jesus, naquela encruzilhada, vai jogando por terra, Pai, em nome de Jesus. Confirma a bênção, confirma a vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai, está aqui esta criança, meu Pai, esse bebezinho, ó Pai, ó Deus querido, toma nas tuas mãos, meu Pai, agora. Vai tocando, meu Pai, toma nas tuas mãos. Traça o futuro desta criança, meu Pai, nas tuas mãos. Repreende, meu Pai, tudo em chumirim. Repreende, meu Pai amado, tira. Visita ali onde ele dorme, meu Pai, aquele berço. Meu Pai amado, todo incômodo. Dê uma boa noite de sono. Que esta criança venha adormecer, Pai amado. Traz tranquilidade, traz paz, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende, meu Pai, todo incômodo. Toca na saúde, meu Pai. Garante o futuro, Pai, eu vejo. Um obreiro na tua casa, meu Pai. Uma bênção na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço. Faz a obra em nome de Jesus, Pai. Está aqui a tua filha, Pai. Toma ela nas tuas mãos, meu Pai. Tu sabes, ó Pai, conhece, ó Deus. Demante canta lava subiante plas. Uriante canta lava sergas monte plas. Trono pe canta lava subiante plas. Demante canta lava sergas. Meu Deus. Olha aí, Pai, a tua serva, Pai. Tu conhece, Pai, o coração da tua filha, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, tu sabe o que ela precisa. Tu sabe o que ela tem buscado, meu Pai. Está aqui este homem. Toma ele nas tuas mãos, meu Pai, agora. Pai querido, o inimigo tem tentado ceifar essa vida, meu Pai. Já não é uma, duas ou três, aleluia. Mas o Senhor, meu Pai amado, aleluia, glória a Deus, tem dado livramento através dessas portas abertas nesse lugar. Pai querido, eu te peço agora, todo mal, toda obra que foi feita contra a vida deste homem, Pai, vai jogando por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, aquela oferta que Satanás ganhou para destruir, Pai, para acabar, ó Deus querido, para jogar nos vícios, para jogar, meu Pai amado, na imoralidade sexual. Repreende agora em nome de Jesus, Pai. Visita ali, ó Pai querido, ó Deus, o subconsciente, a mente, os desejos carnais, meu Pai, que tem vindo forte na vida do teu filho. Pai amado, eu não conheço, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor tem falado, aleluia, nesta noite, ó Pai. Deus, declara a vitória, declara a bênção, declara livramento, declara a cura. Pai querido, em nome de Jesus, por onde ele andar, aqueles amigos que tem abraçado, aqueles amigos que tem batido nas costas, mas quer, aleluia, apunhalar, meu Pai, repreende, ó Deus, aquele meio que ele tem andado, aquele meio que ele tem frequentado. Demão, tá amado, tá preparado, decanta lá, mas Deus quebra o laço hoje, aleluia, glória a Deus. Joga por terra todo mal agora, confirma a bênção, a vitória em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Irmão, te canta, lava, subiante, plas. Oh glória, 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 oh glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo e restaurado. Renova, Pai, renova, renova, renova. E mante pronto, canta lá, sai, ne mante plas. Briante campa, labacergas. Deus de poder e glória, aleluias, aleluias. Eita glória, aleluia, forte. Meu Deus, aleluia, renova tua filha. Diante canta laba, subiante plaste canta laba sergas. Desce o renovo, desce o renovo, desce o renovo. Desce o renovo, desce o renovo, desce o renovo. Renova, 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 renova. Deus, nesta noite, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Demante plaste canta laba sergas. Ah, Jesus. As palmas bem alegres para Jesus nesta noite. As palmas bem alegres para Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.